tremendo, né, quando foi cantar. E para mim também até hoje eu me tremo quando tenho que pregar, não que seja algo penoso, algo ruim de se fazer, pelo contrário, é algo que dá prazer, né? O pregador da palavra de Deus, ele tem prazer, mas é por causa da responsabilidade, né? A responsabilidade é grande, então tendo em vista essa responsabilidade de que aquilo que nós fazemos para Deus deve ser da melhor maneira possível, né? E aquilo que a gente fala, aquilo que a gente canta, está sendo transmitido com o propósito de transformar vidas. Então, se a gente ensinar uma coisa errada, então a gente está induzindo ou conduzindo as pessoas pelo caminho errado. Então, é necessário bastante cuidado na pregação, no louvor. A gente viu aqui, né, cantamos no início, em espírito e em verdade. Sabemos que Deus deve ser adorado em espírito e em verdade. E a gente tem observado, pelo menos eu tenho observado, que no meio evangélico esse em espírito e em verdade tem sido confundido e feito de qualquer maneira, porque as pessoas acham, eu estou fazendo em espírito e em verdade. Mas a gente deve observar que a palavra de Deus, ela também mostra o meio, como o louvor deve ser feito, né? E a gente observa, apesar do contexto lá em 1 Coríntios, do capítulo 14, o verso 40, no contexto, né, está falando sobre a questão do falar em línguas ou das profecias, né, diz no versículo 40 que tudo deve ser feito com ordem e decência. Mas se para aquilo, no caso, profecias e línguas na igreja, como era no passado, devia ser com ordem e decência, com o louvor não poderia ser diferente. Então tudo tem que ser feito com ordem e decência. E hoje tem se observado, você podia olhar para um culto evangélico, aí você dizia, aquilo ali é um culto evangélico. Você podia olhar para um culto presbiteriano, batista, luterano e dizer, aquilo é um culto luterano, batista, presbiteriano, né? Mas hoje no meio evangélico a coisa tem sido tão, tem ficado tão confusa, né? E feito de qualquer jeito por causa do em espírito e em verdade, que o foco na ordem e na decência tem sido perdido. Não sei quantos de vocês já ouviram falar num movimento que tem surgido em igrejas evangélicas, normalmente de linha pentecostal e neopentecostal, que é chamado de reteté, né? Até o nome é esquisito, reteté. Eu lembro quando eu me converti, tinha muitos movimentos que surgiam no meio da igreja evangélica e tinha um tal de um dente de ouro, né? Que se falava bastante, aí até que a coisa sumiu e nunca mais eu ouvi falar. Mas outros movimentos começaram a surgir, e o tal do reteté, você de repente olha para o culto e não sabe se aquilo ali de fato é um culto evangélico ou de outra linha, até fora do cristianismo, né? Nesse reteté as pessoas ficam girando. Se vocês quiserem podem até pesquisar no YouTube e vocês vão ver lá alguns vídeos desse tipo de louvor. E uma das características é essa questão de ficar girando. E de repente as pessoas de tanto girar, elas caem, e as mulheres, né, de saia precisam ser cobertas. Então onde está a decência e a ordem que a palavra de Deus fala, né? Tem um movimento lá que eles falam, que eles fazem, né? Eles levantam o dedo, colocam a mão aqui atrás, né? E ficam girando. Então, esse tipo de coisa, para quem já viu, para quem já conhece, sabe de onde é que vem, né? E não é da Bíblia, não é bíblico, né? Vem de um contexto totalmente diferente, né? De uma religião totalmente diversa do cristianismo, né? Algo que não tem nada a ver. E a música, né? Por conta do em espírito e em verdade, então a música é semelhante lá a Umbanda, ao Candomblé.
os movimentos, todo o culto é bem semelhante. E a coisa perde o controle e as pessoas giram, e de tanto girar caem e precisam ser cobertas. Então precisamos analisar, avaliar biblicamente o propósito do louvor e como ele deve ser praticado na igreja de Cristo. Em tudo que nós vamos fazer, precisamos ter um fim ou um propósito, não é? Então queremos falar a questão de princípio, meio e fim do louvor que prestamos a Deus. Então o princípio é o coração. Então o louvor que nós prestamos a Deus deve vir do coração. Então este é o princípio. O meio é como esse louvor é então colocado para fora, juntamente com os irmãos, em direção a Deus. Então esse louvor cantado, porque às vezes as pessoas acham que o louvor é só cantar. Não, mas louvor em tudo que nós fazemos na nossa vida deve ser em louvor a Deus. Então o meio como esse louvor cantado se expressa é através da boca, né? Dos lábios, da língua. Então nós expressamos o louvor dessa maneira. E o fim, ou o propósito do louvor é Deus, né? Então, o princípio, o coração, o meio, a nossa boca e o fim, Deus. O nosso louvor vai em direção a Deus. Pode acontecer e tem acontecido acidentes ou incidentes propositais ou não de percurso, né? Esse problema pode ser no coração, pode ser na boca e então certamente não vai chegar até Deus. Vamos fazer a primeira leitura no Salmo 34. Salmo 34. E então vamos fazer uma oração. Salmo 34. Assim diz a palavra de Deus. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Vamos orar. Agradecemos, eterno e santíssimo Pai que estás nos céus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, a nós que não somos merecedores de sequer pronunciarmos o teu nome, mas o Senhor, em tua infinita bondade, misericórdia e amor, fez com que o teu unigênito Filho, Jesus Cristo, fosse até a cruz e pagasse um preço dos nossos pecados, para assim, por meio da fé, termos comunhão com o Senhor. E a nós, que outrora éramos perdidos, hoje somos salvos por causa do que Jesus Cristo fez, temos também a oportunidade de nos colocarmos diante do Senhor em espírito e em verdade para te louvar conforme és digno. Agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, por esta oportunidade de estarmos aqui para te louvar. E que esse louvor que apresentamos ao Senhor possa chegar ao teu trono de graça. Que não haja nada que impeça a nossa comunhão, que não haja nada que impeça que o nosso louvor chegue até o Senhor. E se houver, que o Senhor nos mostre, nos faça cientes dos problemas para que eles sejam resolvidos. E se há problema de pecado em nós, possamos confessá-lo ao Senhor, recebermos o teu gracioso perdão. E em nome de Cristo, no poder do Espírito Santo, que nós te oramos e agradecemos. Amém. Bem, então, logo no versículo 1,
o salmista Davi, ele diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então a gente nós estamos aqui justamente para falar sobre a questão de não somente de lábios. O nosso louvor deve ser algo mais profundo do que simplesmente de lábios. Aquela coisa de falar é fácil, sim, falar é muito fácil, né? Mas o fazer, né? O modo correto, isso aí a gente deve buscar garantia de que o nosso louvor esteja de fato, não somente de lábios, mas alcançando o trono da graça do nosso Deus, né? Seja algo que venha do coração, ao passar por nossa boca, então chegue aos ouvidos do Senhor e ele receba. Observe que no verso 2 ele diz: gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Então ele fala de algo mais profundo, não é somente de lábios, não é simplesmente que o louvor está nos lábios do salmista, mas a sua alma se alegra. Então o nosso coração, quando nós estamos louvando ao Senhor, nossa alma, o nosso ser, com toda a nossa vida, nós devemos estar alegres e satisfeitos por aquilo que estamos fazendo, pelo louvor que estamos apresentando a Deus, né? Então o coração é onde deve surgir, no coração onde a fé surge, porque com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa Jesus Cristo para a salvação, né? Romanos 10:10. Então é no coração que surge. Se não está surgindo no coração, então tem algum problema que precisa ser resolvido, né? Precisa ser resolvido esse problema, para que não hajam impedimentos para o nosso louvor, né? Então eu quero observar agora com vocês a questão de alguns problemas que surgem no louvor. Então, no princípio do louvor, pode acontecer que o que vocês devem lembrar, né, pelo menos guardar esses 3 pontos. O princípio, onde é no coração, né? Então, podem acontecer problemas, ou podem existir problemas no princípio do louvor? Sim. Que problema seria esse? Um coração não transformado, por exemplo. Então, se o coração não foi transformado, então já se tem aí o primeiro impedimento para que o louvor não chegue até Deus. É necessário ter uma alma purificada. Vamos ver Mateus capítulo 15, verso 19. E me disseram que eu tinha 30 minutos e eu acho que já está quase nisso aí. Então eu gostaria que alguém me ajudasse fazendo a leitura, mas tem que ser bem alto, certo? Para que todos possamos ouvir, não somente lermos, mas ouvirmos. Mateus capítulo 15, verso 19. Pronto, então a gente observa que do coração procedem o quê? Maus desígnios. Então, se do coração surgem maus desígnios, ainda que a pessoa tenha algum dia levantado a mão na igreja, alguém crê em Jesus Cristo como Salvador, e a pessoa levantou não somente uma mão, mas levantou as duas, né, para garantir. Ainda que a pessoa tenha feito isso, né, é como se fosse da boca para fora. Embora ele não tenha utilizado a boca, ele tenha utilizado as mãos, não é? Porque seria uma injustiça para com o surdo, né, se tivesse que confessar com a boca, mas dar alguma expressão, confessar o nome de Cristo de alguma maneira, né? Que eu não sei como é que se confessa o nome de Cristo com a linguagem dos surdos, né? Mas os irmãos aí têm feito curso com a irmã Soraya, né? Pronto, então podemos ver com ela. Eu fiz o curso lá no seminário, mas não aprendi nada, né? Eu não sei nem como foi que eu passei. Não sei nem como é que eu passei nessa disciplina. Acho que aprendi só lá no momento e depois esqueci de tudo. Mas eu tenho um desejo de voltar e fazer um curso e aprender como conversar com um surdo. Às vezes eu vejo assim um surdo conversando lá com a pessoa, eu fico, puxa, eu queria poder conversar com ele, né? Mas ainda não sei, né? Bem, então do coração procedem maus desígnios. Aí a gente viu aí no próprio versículo a menção de diversos
diversos problemas de pecado que surgem do coração, né? Então, se o coração está cheio de tudo isso aí, o louvor não vai chegar até Deus. Então, temos aí um problema no louvor. É necessário ter um coração transformado. Eu gostaria de ler mais um versículo com relação a isso. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 22. 1 de Pedro 1, 22. Que diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então esse versículo fala, um versículo pequenininho, mas fala muita coisa, muita riqueza a gente encontra nesse versículo. Então, tendo purificado a vossa alma através da palavra, então se o nosso coração foi lavado, né, no caso a alma, a nossa vida foi lavada, aí o que é que diz aqui? Tendo em vista o amor fraternal, né, que a gente sabe que a Bíblia menciona essa questão do amor fraternal, o amor ágape, e esse versículo, uma vez eu fui observar, e ele diz aqui, tendo em vista o amor fraternal não fingido, aí ele diz, amai-vos de coração. Aí quando ele diz amai-vos de coração, é o ágape, né? Então, a gente começa com o amor fraternal, o amor de irmãos, mas a gente não pode ficar somente nisso. A gente tem que ir mais profundo, tem que amar ao irmão com aquele amor com o qual Deus nos amou, o amor sacrificial, o ágape. Amai-vos de coração. No caso aqui, só para a gente ter uma ideia, né, o amor ágape, agapai-vos de coração. Eu estou fazendo uma conjugação aqui que não existe, né, mas para a gente apenas compreender. Agapai-vos de coração, amai-vos de coração, para a gente saber que esse amor aqui não é simplesmente o amor fraternal, mas é um amor mais profundo. Porque eu posso amar o meu irmão, mas de repente, no momento de perigo, eu saio correndo e deixo ele lá, para enfrentar o perigo sozinho, né? Então, não deve ser assim. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então, se o nosso coração foi modificado através da purificação da palavra de Deus, então nós vamos ter condição de amar o nosso irmão, não somente com o amor fraternal, mas com o amor ágape, né? De coração ardentemente. Então, tendo o coração transformado, já nós temos aí um passo para que o nosso louvor chegue ao trono da graça de Deus e que ele receba o nosso louvor em aroma suave. Outra coisa, outro problema que pode prejudicar ou que certamente irá prejudicar o louvor, uma boca suja. Não meramente a questão de palavrões, esse tipo de coisa, né? Mas também isso, mas e muito mais o modo como nós nos comunicamos com o irmão, o modo como nós falamos com o irmão, né? A nossa palavra deve ser sempre temperada com sal, né? Então é a orientação bíblica. Então, como é que de uma fonte má vai jorrar coisa boa, né? Então é algo que a gente tem que observar. Vamos ler aqui, eu vou pedir mais uma vez a ajuda dos irmãos, Romanos 3, versículo 13. E alguém que encontrar aí pode fazer a leitura. Romanos 3, 13. Agora, imagine uma pessoa que possui veneno de víbora. E quando a Bíblia diz víbora, não vá pensar naquelas bribinhas de parede. Quando a Bíblia diz víbora, é uma serpente, né? É uma serpente da mais venenosa. No caso, um exemplar de víbora que nós temos aqui no nosso país é a cascavel, né? Então, a cascavel é um exemplo de víbora, não de briba, é outra coisa, né? Então, imagine uma pessoa que possui veneno de víbora nos seus lábios. Será que desses lábios que possuem veneno de víbora, poderá sair um louvor que Deus se agrada?
Né? Será que Deus vai se agradar de um louvor que sai de lábios, de onde também sai veneno de víbora para matar o irmão? Né? Então, é um impedimento ao perfeito louvor a Deus. Tiago, capítulo 3, versos 9 e 10, fala sobre a questão de uma fonte, não é? que jorra todo tipo de coisa. Tiago 3, 9 e 10, eu vou fazer a leitura, já que eu encontrei, falando sobre a língua. Com a língua, não é? Então, com ela, verso 9, com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Eu acho interessante esse texto quando fala sobre a questão de a língua, comparar a língua com um leme, né? Um leme do barco. E ultimamente eu tenho tido a oportunidade de remar e observar alguns barcos, e eu vi e fiquei admirado que existe lá no clube um barco de 9 metros de comprimento, mas o leme dele tem 10 centímetros de comprimento. Agora observe, o que são 10 centímetros na frente de 8 metros. Então você tem um equipamento de 8 metros que basta aquela palhetinha fina, né, de 10 centímetros girar que o barco já dá a volta. Né? Então é essa comparação que a palavra de Deus faz no caso do leme com a língua. Né? Então a língua ela põe fogo, a língua ela muda, ela faz coisas terríveis. E de repente você tem uma língua, mas está falando de... O tema é lábios, né? Mas é um conjunto, né? Boca, língua, essas coisas não trabalham sozinhas, porque você pode até não poder falar, mas com um gesto você pode abençoar ou amaldiçoar um irmão. Eu já contei aqui para vocês um testemunho meu, né? Que eu estava triste, quase me desviando, não por problema da igreja, mas problema meu, né? Na época que eu estava no quartel, então problemas meus, eu não estava mais com vontade de ter comunhão com a igreja, e eu procurando um motivo para sair da igreja, mas não tinha. Mas quando a pessoa quer se desviar, ela procura qualquer coisinha, e eu estava procurando essa qualquer coisinha, e a qualquer coisinha veio, mas não na forma de vá para fora, mas você precisa se corrigir, você está errado. Né? Eu ficava procurando, na igreja não tem comunhão. A igreja tinha comunhão, mas eu queria encontrar alguma coisa. E de repente eu estava sentado num banco daquele lado ali, e vem um irmão que já não está mais aqui nessa igreja, e o irmão colocou a mão na minha cabeça. Pronto, foi aquilo ali que bastou. Né? Um pequeno gesto. Ele queria dizer o que com aquilo? Que ele me amava. Então ele colocou a mão na minha cabeça, me cumprimentou, pronto, bastou aquilo ali, né? Na época do quartel, eu tive momentos assim, de bons testemunhos, momentos de maus testemunhos, né? E assim, a gente vê de tudo, né? A gente vê de tudo no quartel. E tinha um irmão, que era colega de uma outra igreja, não batista regular, né? Mas eu conhecia, já havia estudado com ele. E ele tinha um procedimento, ele cristão, mas tinha um procedimento totalmente, assim, que procurava maquiar um pouco do mundo para introduzir na vida dele de forma que não chocasse tanto. E vocês sabem, ninguém é inocente aqui, já deve ter visto, no passado já devem até ter feito, não é? Aquele gesto obsceno de estirar o dedo, não é? Minha mãe proibia, né? Proibia falar palavrão, estirar o dedo. Ela dizia que era feio, que se eu fizesse eu ia apanhar. Então eu nunca fiz isso. Só que esse irmão, ele arranjou um meio de estirar o dedo, mas de não chocar tanto. Ele fazia assim, né? Ele fazia assim com o dedo mindinho. Ele disse, está aqui para tu, né? Mas embora ele fizesse com o dedo mindinho, mas o que é que estava por trás? Uma intenção maligna.
Quando ele queria mandar alguém para aquele lugar, ele dizia, vai para Poxa, né? Ele não dizia a palavra, o palavrão, mas ele dava um jeito de maquiar a coisa e não chocar tanto. Vai para Poxa. Então, o que vale aí não é a questão de exatamente o que sai da nossa boca, mas o que procede do coração, né? Então, se o que procede do coração é bom, então vai sair coisa boa. Se o que procede do coração é mal, vai sair coisa má. E não tem como sair as duas coisas. Obrigado aqui pela água. Bem, então, já vimos a questão de que para um perfeito louvor, o coração deve ser transformado. Então, se temos um coração transformado, a nossa boca não será uma boca suja, ou para aqueles que não podem falar, os nossos movimentos, os nossos gestos também serão para abençoar, como o gesto de Deus te abençoe, que é colocar a mão sobre a cabeça, não é? Para o judeu antigamente, significa Deus te abençoe. Então, Deus te abençoe, né? E não outros gestos obscenos que vá confundir, causar confusão para uma pessoa, né? Bem, então, se o coração não foi transformado, ou ainda que o coração tenha sido transformado, mas a pessoa ainda não aprendeu a colocar a sua vida de acordo com o que a palavra de Deus ensina, é bem provável que o seu louvor seja um louvor vazio. Mateus, que é tiraram dali, né? Mateus, no capítulo 15, verso 8, o texto também está em Marcos, capítulo 7, verso 6, mas eu gostaria de ler a fonte, não é porque o texto diz, está escrito. E onde é que está escrito? Lá em Isaías, no capítulo 29, Isaías capítulo 29, verso 13. Então, nos evangelhos, lá Mateus e Marcos, nós observamos o Senhor Jesus Cristo fazendo uma paráfrase do que está escrito lá em Isaías e já fazendo uma aplicação. E além de eu gostar do texto que está escrito lá nos evangelhos, porque saiu da boca do próprio Jesus Cristo, não que aquilo que está escrito na Bíblia e que sai da boca de Jesus Cristo seja melhor ou mais significativo, não. Tudo que está escrito na Bíblia é a palavra de Deus, então tem igual valor. Mas tem aqueles versículos que tocam mais o nosso coração, que nos tocam mais, né, que nos chamam mais atenção, que às vezes tem uma identificação direta com algo que nós estamos passando, com algo que nós estamos vivendo, ou algo com relação à nossa conversão, né? Então há trechos na Bíblia que nos tocam mais, né? Então, no capítulo 29, verso 13 aqui de Isaías, diz o seguinte: o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Então todo mundo está fazendo, então eu vou fazer também, né? Se todo mundo está louvando a Deus pendendo para um lado, então eu vou louvar a Deus pendendo para um lado. Mudou, agora todo mundo pendendo para o outro, né? Então mandamentos, consistem em mandamentos que maquinalmente aprendeu, né? Então não é esse louvor aprendido maquinalmente que Deus vai aceitar, né? Algo que consiste de um louvor vazio, né? Que faz com que a pessoa bendiga a Deus com os seus lábios, mas quando o seu coração está longe do Senhor, né? Então um coração louva a Deus, até diz, honra a Deus com os seus lábios, mas o coração longe do Senhor. Então longe de nós estarmos nessa condição, numa condição de afastamento do Senhor, não por aquilo que sai da nossa boca, fala como crente, veste-se como crente, anda como crente, e a pessoa vê, é um crente, mas quando está junto de um irmão, dá as costas, não liga,
né? Não tá com raiva e não quer nem saber, né? Então, que coração é esse que foi de fato transformado? Onde está o amor fraternal? Se não há amor fraternal, onde está o ágape? Porque é o ágape que vai fortalecer o fraternal, né? O fraternal é o início, depois vai e evolui para o ágape, deve fortalecer, né? Então, as nossas ações devem ser condizentes com aquilo que nós falamos. Isso era o destaque na vida de Jesus Cristo. Ele não somente falava, porque falar é fácil. Os fariseus falavam bastante. Os fariseus falavam, mas não praticavam. E as pessoas perceberam isso na vida de Cristo. Era diferente, porque ele ensinava como quem tinha autoridade. E que autoridade era essa? Porque ele não só falava, ele praticava, ele amava, né? Então ele era obediente ao Pai. Então o desafio que eu quero deixar para a gente é que procuremos amoldar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Porque se nós fizermos isso, o louvor que vai sair da nossa boca naturalmente será um louvor que agradará a Deus, né? Então é uma coisa óbvia. Se eu não tenho a minha vida de acordo com o que os preceitos da palavra de Deus, o meu louvor não vai ser agradável a Deus, né? Deus quer uma transformação completa, não uma transformação só da boca. Ele quer uma transformação do coração. O coração transformado, então, vai produzir um louvor que não é um louvor vazio, né? E que Deus certamente se agradará, né? Então é essa a mensagem que eu gostaria de deixar para os irmãos, e o desafio de vocês retornarem à palavra de Deus nesses versículos, nesses trechos que foram lidos aqui, e você mesmo ler e meditar e pedir que o Espírito Santo trabalhe essa palavra nos seus corações e no meu coração também, tá bem? Então que Deus nos abençoe. Deus abençoe Pastor Paulo Júnior, mensagem muito edificante, que nós, além de refletir sobre isso, possamos tentar aplicar isso em nossas vidas. Não é fácil pensarmos assim, né? Que a nossa vida influencia em tudo.